Estamos de volta com o nosso Visão Masculina. E hoje nós vamos falar sobre você, bonitão. Seu carro e sua bonitinha. E para isso eu conto com a velocidade, a habilidade, a determinação do piloto bem-sucedido no mais alto nível do automobilismo, que está conosco aqui mais uma vez. Obrigado. Hélio Castro Neves. Muito obrigado, obrigado por me ter no programa. Tá bonito, favor. O set tá maravilhoso, hein? Você sabe, amanhã será o último dia, o autor desta beleza de cenário é o Carlos Rossi, e na segunda-feira nós já teremos um novo cenário. Bonito, tá a gente troca todo mês, mas foi uma beleza. Um dos mais elogiados cenários que nós tivemos foi esse trabalho aqui do Carlos Rossi. Muito bom. Parabéns. Obrigado. Bom, e continuando, o ator de super produções musicais, aquele que, para quem ama musical, que é o meu caso, virei fã, Luciano Andrei. Bem-vindo, obrigado, querido, mais uma vez por estar conosco. Prazer imenso. Obrigado, queridão. Aqui com o Elinho também. Bom, eu fiquei fã do cara, bicho. Estamos conversando. Eu já sou fã, a gente já está trocando umas ideias, já fez algumas coisas nos Estados Unidos. Quero ver se ele na corrida também. Você não tem ideia. O que dança é uma brincadeira. Pois é, eu estava perguntando isso para ele agora, se ele também dança, ele falou que arrasa na dança, depois a gente dá uma palhinha. Sei, melhor não. Eu agora estou só correndo. Olha, ele está falando com você antes, né? Quer dizer, o fato de eu, quando garoto, ter sido piloto de competição sem apoio de ninguém na luta e na raça, eu me realizo, eu melhor me vingo, né, no sucesso que você faz. Obrigado. Você é o único piloto em atividade tricampeão da Indy. É verdade. Uau. Você fala assim até... Não, mas olha... emociona também. 500 milhas de Indianápolis, eu queria... Pascoal, vê se dá para você fechar nesse anel aqui. Esse anel aqui é a coisa de maior importância para quem corre de automóvel no mundo. Esse é o anel do campeão das 500 milhas de Indianápolis. E esse aqui é o veterano da Penske, esse nosso convidado, que retoma para a sua... Está voltando para a sua 12ª temporada. Como é que pode? Começou a correr com 5 anos de idade. Da Fórmula Indy. E você sabe que a carreira de piloto, para você se manter numa equipe só, é muito difícil. Muito, então, quase impossível. Eu fico muito honrado de ter essa confiança da equipe Penske, né, por estar vários anos e obviamente a lealdade que a equipe tem, e você acaba vestindo a camisa mesmo, você se sente apaixonado pelo time. Então hoje o time Penske é uma família. Luciano, fora Roger Penske, você não tem ideia do que esse cara dançando. Dancing with the Stars, ele foi aclamado mais do que como Homem-Aranha. Você não tem ideia. Tá me falando, cara. Dança tudo. Com essa cara, você fala, pô, só piloto, pois nada, não. Mas eu vou te falar a verdade. Eu tive uma grande professora, inclusive... Eu tenho aqui até o livro que eu quero te presentear. Obrigado, esse livro querido. Em inglês. Nós vamos estar lançando no final. E tem a foto aí, inclusive, da gente dançando, mas... atrás, vou mostrar. Vai estar lançando no final de novembro, na versão português. E conta muita coisa. Conta a história da dançando com as estrelas, subindo o alambrado, outros problemas de dificuldades na vida, que eu acho que todo mundo passa por isso. Seguramente. Então, espero que você desfrute aí. Será um grande sucesso. Thank you very much. Written in English. Okay. É isso aí. Obrigado, querido. Valeu. Bom, falando em dançar, nós temos que falar do mambo italiano. Já apresentamos, inclusive, aqui o mambo italiano, que você está nessa história já tem algum tempo, que retrata as crises das famílias brasileiras. Exato. Como é que você aborda isso, Luciano? Então, esse espetáculo, na real, você perguntou da dança, né? O nome, o mambo italiano, evoca uma dança, todo mundo fala, mas é um espetáculo musical também? Você faz tanto musical, como é que é? E na verdade não é, o mambo italiano acaba evocando uma dança que tem uma história da tia, da família, que ela dançava o mambo, mas era um mambo mais italianado, então por isso é o nome da peça. E o espetáculo é uma comédia divertidíssima, com um elenco incrível. Acho que o Antônio Petrin veio aqui até há pouco tempo atrás falar do espetáculo.
E ele aborda a relação da família moderna, né? Então a gente tem a irmã que está com 40 anos e não consegue sair de casa, tem a mãe superprotetora, o pai machista, e a história gira toda em torno do filho também que vem contar para os pais que é gay. E ele vem ali sair do armário e como os pais lidam com isso. Então é bem uma situação bastante polêmica, né, por assim dizer. E como é a aceitação dos pais, a relação deles, tem a solteirona que quer casar a todo custo, que são descendentes de italiano, então acho que de uma maneira bem divertida o espectador vai sair pensando um pouco sobre o assunto, vai sair refletindo um pouco, não é só uma comédia, não é só uma comediona, é bem bacana. Vamos para a nossa pauta? Tá? Bora. Então, vamos lá. Olha, muitas mulheres reclamam que nós outros insistimos em avançar o sinal vermelho. Isso é uma sutileza, né? É uma metáfora, né? Será que os homens gostam de mulheres, digamos, mais recatadas? Eu acho que depende, né? Depende do que a gente considera recatado. Um pouquinho de charme, um pouquinho de suspense ali, uma elegância, é sempre bacana, né? As mais atiradonas também dão uma... assustada, né? Não sei nem se assustada, mas é legal ter um suspensezinho, ter um charmezinho. Se uma mulher já chega com tudo, você... perde um pouco, né, o encanto, vamos dizer assim. Queima a largada. Queima a largada aí, ó. Estamos falando agora da nossa linguagem. Dessa linguagem. Como pra gente, por mais que a gente goste de velocidade, nós dois, que você deve gostar de velocidade também, às vezes, uma rapidinha tem seus encantos, mas não é para uma coisa que seja, ou seja... Depende da situação. Depende da situação, tudo eu acho que depende da situação. Do lugar, a hora, o momento. O casal que realmente se interessa e tem uma relação entre o outro, essa é a minha opinião, rapidinho ou devagar. Se tiver uma sintonia, perfeito. Vai Quero apresentar a você o filósofo contemporâneo Hélio Castro Neves. Longe disso. Mas minha visão também é essa. Agora, também a gente sabe que nós estamos falando de avançarmos o sinal vermelho, mas tem muita bonitinha que sofre também com o cara que é, vamos dizer, marcha lenta. Não marcha lenta de um bólido desse que não tem marcha lenta, mas aí eu acho que... Porque vamos falar de uma linguagem um pouco mais simplista. A bonitinha se entrega lá para o mané e ele 0 por hora. Como é que fica isso? Não sei, acho que às vezes tem um pouco isso que o Hélio estava falando aí. Às vezes o cara perde um pouco o encanto, e aí se a mulher já chega toda querendo, já acha que é para uma outra coisa. Não sei. Pula a fase, né? Pula a fase. Tem que ter a fase natural, que é a paquera, aquela coisa de... será que ou vai ser hoje? Enfim, é gostoso, né? É cativante, né? Você acaba tendo aquela situação que cativa. Eu, pelo menos, sempre... talvez não fui o mais romântico, mas sempre tentei ser da maneira mais legal possível, que funcionasse para os dois, né? Claro. Então, principalmente morando nos Estados Unidos hoje, a Adriana, minha mulher, ela é colombiana, quer dizer, são culturas diferentes também, mas tem o sangue latino. Seguramente. Mantém ali. Eu gosto muito da Colômbia. É muito bonito. Trabalhei muito lá, gosto muito da Colômbia. Bom, tem uma história aqui que eu acho muito interessante. O site, tem um site especializado em venda de automóveis, que é o AutoQuake. E o AutoQuake, ele listou os 10 maiores veículos para a prática sexual. Isso é uma bobagem, mas... claro que o Fusca está aqui, Rodrigo. Bom, o AutoQuake, essa revista, e os critérios que ela usou foram, aqui está falando, luxo, espaço e conforto. Vou falar dos 5 primeiros, ninguém vai acreditar. Bom, primeiro, que eu não acho tão grande assim, que é a Mercedes-Benz Classe E, só que a SW, ou seja, a Sportwagon, ou seja, a perua, como nós chamamos aqui. Perfeito. De fato, na minha época eu tinha uma VMaguete. Eita! Vamos pôr na mesa. Beleza. DKV, VMaguete era uma maravilha. Bom, segundo, como o Rodrigo falou, que é o Volkswagen, o Fusca mesmo. Né? O terceiro, acho incômodo em todo caso, a Ferrari 458, a Itália.
Aí é para quem pode. Velocidade. O quarto eu não entendi. Só se for em velocidade, essa é rapidinho mesmo. movimento. O quarto eu não entendi. Não sei como é que pode, mas enfim, está aqui. Mini Cooper. Ô, louco. Pô, mas vai ver que é por causa do aconchego ali e tal. Deve ser mais pro sul, o frio, né? Então fica mais juntinho. E finalmente o quinto, que é o Volvo V70. O V70, ele é de fato uma perua também, então aí dá para se entender. Rebate o banco, você está entendendo? É essa a história da perua. Você rebate o banco. Tá tudo resolvido. Tudo resolvido. Agora, Mini Cooper, Fusca, uma Ferrari 458, não sei. Vou fazer uma pergunta que se disserem que não... Vamos ver agora. Tiveram alguma experiência dentro do carro? Eu me entreguei. Então eu espero que vocês sejam, no mínimo, sinceros. Algumas, né? Ah, bom. Eu tive, obviamente. Você não tem como, né? Claro, naquela hora, mas foi legal. Eu acho que é natural todo mundo ter uma experiência dessa. Um amasso dentro do carro. É natural. Não, e às vezes tem gente que gosta também. Enfim, tem gente que tem ali um certo prazer na história do perigo. Isso, você tá no lugar, será que tem gente olhando? Será que não, tal. É verdade. Então, acontece, é verdade. acontece. Hoje não acontece muito isso com a frequência da minha época, exatamente. E tem uma outra coisa, o cara que fica paquerando, ou seja, chavecando de dentro do carro, uma outra pessoa. Acontece. Eu vi uma cena outro dia que eu não acreditei. Trânsito mega, os carros a, sei lá, 2 por hora, 5, eu não sei, muito, né? Atrapalhando todo mundo, porque eu não sei. Será que dá para conhecer assim alguém de dentro do carro? Olha, atormentar a vida de tanta gente? Eu tive uma história parecida, assim. Conta. Eu estava lá, mas era 10 horas da noite, quer dizer, o trânsito já estava mais lento, já estava tudo bem. Entendeu? E eu estava com um carro bacana, uma Ferrari, de repente me para essa Porsche maravilhosa do meu lado, e eu juro, primeira coisa que eu fui olhar é o carro. Lógico. Primeira coisa que eu olhei, cara, que carro legal, de repente quando eu olho dentro, uma morena muito bonita. E eu, né... meio que olhei, e de repente ela deu aquela risadinha, eu falei, não, de repente ela acelerou o carro. Eu falei, não é possível, não estou acreditando. Deu sinal verde, ela saiu arrancando, eu falei, eu comecei a me beliscar, não é possível que isso está acontecendo. Chegou no próximo semáforo, paramos, eu dei aquela acelerada, ela acelerou, nós saímos também brincando, né? Aí até que uma hora eu fiz o sinal do telefone, né? E ela deu o telefone, eu liguei para ela, né? Parei o carro, liguei para ela, falei, e aí, né? Poxa, você tem um carro muito bonito, aquela coisa toda. E aí ela falou, não, eu sei quem você é. Falei, não acredito. Falei, ok, então vamos nos conhecer, mas deu certo. Ela foi certeira. Ela sabia, mas foi muito legal, foi uma situação totalmente inesperada. E até hoje, inclusive, está no livro aí que eu coloquei. Essa é uma bela de uma história, né? Agora, nós, os homens, nos importamos, como o Ellen está falando, mais com o carro do que com as mulheres. Essa história acabou de falar, né? Foi olhar direto para o carro. Porque carro, para a gente, tem uma outra representatividade. É mais do que em brinquedo, é mais do que em status. Eu não sei explicar direito. Na sua opinião, Luciano, essa história que nós ouvimos agora, está certo que ele foi reconhecido, ele é o famoso Hélio Castro Neves, que o cara está estourado nos Estados Unidos, não sabe quem é e admira. Agora, aqui, uma pessoa desconhecida, você acha que com um carrão ele tem mais chance de uma pessoa, não precisa nem ser uma Porsche, mas um carrinho mais ou menos olhar ou não? Sem sombra de dúvida. Todas. Sem sombra de dúvida, todas. Você sai na frente, né? De carro, o cara andando não consegue acompanhar, né? É isso aí, Rodrigo. Especialmente no primeiro momento. Eu tenho uma amiga que ela faz uma metáfora engraçada. Ela fala, ó, de cara é isso, mas pra vida, mais vale um Fusquinha que sabe estacionar do que uma Tucson som desgovernado. Olha, gostei dessa daí. Então, mas no primeiro momento é isso aí, chama atenção, não tem jeito. Falando, inclusive, eu tenho um outro exemplo muito engraçado, gente. Eu estava com meu cunhado, inclusive, e também estava num outro carro bacana, numa Ferrari, e eu parei para estacionar. E quando estou parando, vai lá no parquímetro, né, que eles têm para você colocar a moeda. E eu falei pro meu cunhado, vai lá e coloca a moeda, né? E de repente vem 3 pessoas e uma mulher com vestido,
poxa, a gente quer tirar foto. E eu todo, beleza, né? Deve ser comigo, não sei o quê. Falei, tudo bem. Ela, não. Sai. É no carro. Você acredita, isso é um fato, a mulher tirou a roupa, tirou completamente nua, e o cara, acho que são aqueles freelancers, né? O cara começou a tirar foto no carro, eu espantado, meu cunhado colocando a moeda assim, que era para 10 minutos, ficou 3 horas. Claro. Quando você fala, não tô vendo nada. Olha, não tá vendo nem a hora. Mas, cara, foi uma situação... Então, prova que o carro realmente chama atenção. É o cartão de visita. Que cidade foi isso? Onde foi? Lá em Miami, cara. Eu fiquei totalmente espantado. Eu não quero problema para mim, deixa eu sair daqui, tô fora. Agora, eu sei que... muitos de vocês vão, talvez que você, bonitão, vai me contrariar no que eu vou dizer, mas eu sei que existe, o Elinho falou, e eu conheço. Tem mulher boa de roda. Tem, eu sei. Ele viu uma numa poste. A minha mulher é uma delas, também correu de carro, quer dizer, aí, ó, é kart e tudo, né? É. Então, tem mulher boa de roda. Uma mulher boa de roda já... desperta algum interesse, assim, um pouco maior em vocês? Acho que aí agora... manda ver, Elinho, manda ver. Pô. Olha, eu não sei, hoje em dia você vê que tem mulheres pilotando carro de corrida. Mulheres estão independentes pra caramba, né? Elas estão tomando um espaço incrível. Então... Esse modelo, a Kelly, que estava agora há pouco desfilando aqui, moda, piloto de Fórmula Truck, agora vai correr arrancada, imagina. Aí, então, eu acho que é legal você ter uma pessoa que você possa confiar. E homem tem sempre um pequeno ou grande defeito, dando palpite. Mas por que você está mais rápido, ou sei lá, né? Porque está atrás do carro, enfim. Mas não sei. Desde que não vira uma competição, tá tudo certo, né? Verdade, tá verdade. Uma outra coisa que outro dia meu filho está falando comigo. Vocês já estão comendo aí? Já estamos comendo, lógico. Está maravilhoso, Rodrigo. Ele está falando, quando a gente compra um carro, ou quando a gente quer comprar um carro antes, a gente faz sempre um test drive. Agora, e com mulher, dá para fazer o test drive? Tem negócio de ficar, sei lá o quê, né? Antes de entrar num relacionamento, porque, se o arrependimento bater, como é que faz, né? Test drive. Dá para fazer? Pô, eu acho o test drive fundamental, né? Eu tô com a boca cheia aqui. Ai, meu Deus. Eu acho fundamental. É esse tempo aí que você tem para conhecer, para saber o que é, para saber como é que é. É a mesma coisa. Não, mas é. O ruim é você saber se ela tá fazendo um test drive com você, né? Aí, Rodrigo. Oi. Você arrasou, meu irmão. Gostou, né? Não. Primeiríssima grandeza. Uau. Parabéns. Maravilhoso. Muito lindo. Quero agradecer muito sua presença. Olha, o Rodrigo, o grand chef de cuisine, Rodrigo Pereira Francisco, assina a cozinha do restaurante Vila das Meninas, que fica na Rua Padre Carvalho, 139, em Pinheiro, São Paulo. Essa receita você vai encontrar aqui no site todo seu, ou, se você quiser, essas e muitas outras deliciosas receitas no site da Nestlé. É www.nestlé.com.br/cozinha. Elinho, muito obrigado, muita sorte para você nas pistas e principalmente aqui no Victory Road. Ó, Victory Road, que está aqui, ó, o livro dele, do Elinho Castro Neves, está aqui. Vai ser lançado em versão português no começo de novembro. Tá, aí você volta. Aí voltamos, muito obrigado. Voltamos para mostrar ainda mais. Espero que... Não é uma história de corrida, tem algumas coisas de corrida, mas obviamente é na minha vida, os momentos legais, mas também os momentos difíceis. Seguramente, sempre, né? Bom, e o Luciano está com a peça Mambo Italiano, que vocês já sabem disso, que fica em cartaz no Teatro Nair Belo. Esse aqui no Shopping Frei Caneca, aqui pertinho da gente. Na Rua Frei Caneca mesmo. 569 é no terceiro andar, né? É, terceiro andar. Tem 569, dois, Frei Caneca, 569, terceiro andar, até 1º de maio só. Esse final de semana. Corre. São 4 meses que está encerrando agora esse final de semana de temporada. Então, sexta-feira agora, 9h30 da noite, sábado às 9 horas da noite e domingo às 7 da noite. É o último final de semana de uma temporada e depois eles vão para Campinas. A gente vai para Campinas, ficamos um mês e pouco lá e depois fazemos uma turnê aí pelo Brasil.